Olá, pessoal! Vamos então falar agora sobre a entrada do planeta Marte no signo de Libra, que vai acontecer no dia 6 de agosto, então daqui uma semana, mais ou menos às 20h24. Então, esse é o vídeo 3 de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo. Então, se você chegou aqui por esse vídeo de Marte em Libra, eu convido você a assistir o vídeo 1 e 2, que a gente falou, então, lá no vídeo 1, sobre a entrada de Vênus em Câncer, no dia 31 de julho, e a conjunção de Sol com Mercúrio, também no dia 31 de julho, tá? Para a gente compreender um pouco melhor esse cenário que esse Marte vai entrar em Libra. Então, o que a gente precisa entender? Marte é um planeta de ação, é um planeta que vai falar do nosso trabalho, né, do nosso agir. E Libra é um signo que é o signo de Vênus. Então, Marte em Libra, ele está em exílio. A gente vai chamar na astrologia, porque a casa de Marte ou é Áries ou é Escorpião. Então, Marte em Libra, ele está exatamente oposto à casa dele. E mais, ele está em Libra na casa de Libra. Então, isso aqui é eu pisando num território que não é o meu território. E outro ponto, Lua em Capricórnio, que está em exílio, porque a casa da Lua é Câncer, tá? Então aqui, mas a gente tem um Sol em Leão que está em casa, tudo bem. Mas a gente tem pontos aqui mais delicados, assim, que vão fazer com que a gente preste mais atenção naquilo que a gente está fazendo. Não é um momento que a gente vai sair fazendo tudo à torta e à direito. Não. Eu não tô na minha casa. Marte não tá em casa. Não tá em casa. Ele tá, inclusive, numa casa assim, que ele vai precisar ter muita gentileza, muita delicadeza, muita atenção, muito cuidado para não sair derrubando as coisas. É uma casa organizada, é uma casa que presta atenção no outro, presta atenção nas necessidades do outro. Não é uma casa que eu não estou em casa. Resumidamente, eu não estou em casa. Esse mapa, eu não estou em casa de nenhum modo. E isso não é algo negativo, né? Que a gente tende a entender isso. Não é. A gente precisa também saber se portar fora de casa. Faz parte do nosso social. Esse mapa é um mapa que vai falar muito de social. Sim. Por mais que a gente tenha pontos aqui, uma Vênus em Câncer, aqui já em conjunção com Júpiter, em casa, né, na casa de Câncer, Vênus em Câncer na casa de Câncer, um Júpiter em Câncer na casa de Câncer, um Sol em Leão na casa de Leão, mas já chegando na casa 6, tá? Ele já está se aproximando da 6. Um Mercúrio quase saindo da retrogradação. Um Saturno na 1. Aqui, esse mapa, ele é um mapa muito atencioso, muito carinhoso, muito afetuoso, mas muito sério. Que demanda seriedade, que demanda retidão, que demanda justeza. Ética, talvez seja uma boa palavra para esse mapa aqui. É isso que vai estar guiando as nossas ações nessa entrada desse Marte em Libra. Tá? Porque é eu lidando com o outro, eu nas relações com o outro, eu na casa do outro, que me recebe muito bem, porque a casa 7 é uma casa extremamente receptiva. É uma Lua em Capricórnio chegando na casa 11, que é a casa de Aquário, a casa das amizades. Eu sou bem-vindo. Então, é esse lugar de como que eu trato as pessoas, como eu trato o outro, que me trata tão bem, que é receptivo a mim. E sim, tudo bem, né? A gente sempre vai ter os contrapontos, né? Então não é só eu na casa do outro, como é o outro dentro da minha casa também. Quando eu digo minha casa, tudo bem, pode ter situações que seja literalmente isso, né? De você visitando alguém ou alguém te visitando, mas é nas relações mesmo.
né? É eu lidando com o outro ele é um indivíduo diferente de mim, ele tem as coisas dele, ele tem as preferências dele. Olha, o leão em casa aqui, as preferências dele, os gostos dele. Eu não posso interferir nisso de uma maneira agressiva, porque senão isso vai gerar algo que não é legal. Ninguém gosta de ser invadido. Não gostamos de invasão. Então eu preciso lidar com delicadeza aqui quando eu tô lidando com o outro. E esse outro, como a gente tá falando de uma lua em Capricórnio, talvez a gente esteja falando bastante aqui sobre área profissional, questões que envolvem trabalho, né, relações profissionais, seja com colegas de trabalho, enfim, com pessoas que envolvem, né, dentro do nosso âmbito profissional. Pode estar muito vinculado aqui, né? Mas também na nossa área pessoal. Mas como tem essa lua em Capricórnio, talvez puxe bastante para esse lado. Um Saturno de casa 1, que está retrógrado, em conjunção com um Netuno retrógrado em Áries. E isso aqui está puxando um pouco o freio aqui no Áries. Enquanto esse Marte em Libra, ele tá mais voltado para o outro. Então tem muita atenção no outro aqui, sim. E esse mapa aqui vindo, essa entrada de Marte em Libra, de um contexto de uma Vênus em Câncer, de um Sol em conjunção com Mercúrio, dentro de uma energia feminina, uma energia de intuição, de delicadeza, de afetuosidade, de conforto, de aconchego. Isso aqui é realmente eu me abrindo um pouco mais para as relações. E esse Mercúrio retrógrado, prestes a sair já da retrogradação, na sequência aqui do Marte em Libra, logo ele sai da retrogradação, se eu não me engano é dia 11 ou dia 12 de agosto, ele sai do movimento retrógrado, ainda em Leão. Então é aqui um cuidado com o indivíduo, comigo mesmo, sempre, né? Primeiramente, sim, num sentido de respeito a mim mesmo, mas um respeito ao outro também. O outro é um indivíduo como eu. E eu não gosto de várias coisas, e eu preciso partir disso para lidar com o outro. Sim, eu não gosto de ser invadido, eu não gosto de ser invalidado, eu não gosto que cheguem chegando na minha casa, eu não gosto de várias coisas. Então, eu preciso ter essa delicadeza quando eu vou lidar com o outro. Aqui tem uma pegada meio. Eu não gosto de determinadas brincadeiras. Como eu falei antes, tem uma seriedade nesse mapa aqui. Eu não gosto de determinadas brincadeiras. Eu não gosto que falem de determinado modo comigo. Eu não vou falar assim com o outro também. Senão eu vou gerar conflito. E o Marte em Libra, ele vai preservar a harmonia. Ele tem essa. E ele tá aqui em oposição com esse Saturno e com Netuno em Áries. Então aqui tem uma energia meio assim, meio de criança birrenta aqui, sabe? Assim, eu quero tudo do jeito que eu quero, e na hora de eu fazer o que o outro quer, eu não quero fazer, eu quero fazer como eu quero. Tem um pouco isso aqui, essa coisa de eu quero comandar as brincadeiras, mas na hora que fazem umas brincadeiras comigo, eu não gosto. Eu posso fazer, mas o outro não pode fazer pra mim. Tem um pouco isso aqui. Quando a gente fala de leão, a gente tá falando disso também. Leão vai ter isso. Leão é a energia das crianças. E a criança tem isso. Então, tem algumas questões imaturas aqui que precisam ser trabalhadas. E esse Marte em Libra, nesse contexto de uma lua em Capricórnio, um ascendente em peixes, isso é legal. Esse ascendente em peixes, ele traz uma leveza aqui, ele traz e até ele vai conversar muito com esse sol que quase está na casa 6 aqui, que é virgem, também é um signo mutável, assim como peixes. Não tem uma energia de criança birrenta, mas ao mesmo tempo não é um mapa emburrado. Ele é sério, mas ele não é emburrado. Ele quer interagir. Ele quer encontrar esse outro. Não é assim, é muito difícil, então não quero. Prefiro ficar sozinho. Não. Não, esse mapa não vai ter isso, não vai ter esse movimento de as relações são muito complicadas, então prefiro ficar sem falar com ninguém. Prefiro ficar aqui na minha. Não.
Não, eu quero entender como é que faz, eu quero aprender como é que faz, eu quero saber como é que é. Eu vou adentrar nisso, sim. Então, tem um pouco, assim, num primeiro momento, uma sensação de pisando em ovos. Ai, será que. Será como é que eu lido? Como é que faz? Como é que. Porque é isso, o Martin Libra tá em exílio, ele não tá em casa. E fora de casa é assim, a gente não chega chegando, a gente chega de mansinho, a gente chega pisando em ovos, a gente chega, né? E não é um pisando em ovos também para deixar o outro desconfortável. Também tem isso. Então, tem esse mapa aqui, ele tem muitas camadas em relação à nossa comunicação com o outro, o nosso lidar com o outro, mas é um mapa que tem objetivo. Como eu falei em algum vídeo anterior, agora não me lembro se foi no vídeo um ou 2, não, esses mapas aqui não são mapas daquelas energias dinâmicas que ficam meio perdidas, assim, aquela coisa meio desnorteada. Não, são mapas concisos. Esse mapa ele tem um objetivo de. E aí pode ser uma situação bem específica que a gente esteja passando. Ele tem um objetivo de conseguir conversar com alguém, de conseguir se comunicar com alguém, de talvez reatar algum laço com alguém que se perdeu em algum momento, que deu algum conflito em algum momento. Ele tem e ele consegue. Ele consegue, é um mapa determinado. Mas não é na rapidez, não é na agressividade, não é na velocidade, não é na ansiedade que ele consegue. É na gentileza, é na delicadeza, é de mansinho, é devagar, é fazendo e não que seja por isso que a coisa acontece, mas é porque é o genuíno disso. É o outro percebendo que eu estou realmente querendo entrar em contato com ele e eu não sei muito bem como, mas eu estou me esforçando para fazer isso. Eu tô querendo entender como é que faz, como é que a gente consegue chegar aqui num ponto de comunicação, como é que a gente consegue criar um laço aqui respeitando o meu espaço, o teu. Isso não é simples. Mas o ponto é, quando eu percebo isso no outro, já é o suficiente. Quando eu percebo que o outro ele tá intencionado em progredir a comunicação comigo, ele tá intencionado em criar esse laço comigo, isso já é. Isso já é. Porque nós não somos perfeitos, né? Não adianta. Assim, vai ter sempre algo no outro que vai me incomodar, porque nós não vivemos a mesma realidade, não fomos criados da mesma maneira, enfim. Mas só da gente perceber que existe essa intenção de entrar em contato, de isso já isso já é assim, isso já é um presente, sabe? Isso já é um. E aí, como eu falei lá no vídeo um, a gente tá prestes a entrar numa conjunção muito bonita de Vênus com Júpiter e com Sírius, que é uma estrela fixa, no grau 14 de Câncer. E logo mais eu vou fazer um vídeo para falar especificamente dessa conjunção, porque onde esse grau cai dentro do nosso mapa, a gente tem aí uma dádiva na nossa vida. Então, se a gente consegue entender um pouco melhor sobre que assuntos, né, que tema essa conjunção aqui vai falar, né, onde ela vai pegar no nosso mapa, a gente consegue ter mais consciência disso, né? Para algumas pessoas talvez seja relacionado a alguma questão específica, alguma situação específica, para outras talvez vai ser num âmbito mais amplo, mas essa conjunção é uma das conjunções assim mais benéficas, provavelmente a mais benéfica, assim, no sentido de realmente ser algo de uma beleza muito grande, no sentido do bem que vai acontecer em 2025. Né, que é ano de Júpiter. Então, esse Júpiter em conjunção com a Vênus, com Sirius, que é uma estrela, assim, é um sol, basicamente, né? Então, esse é assunto para outro vídeo. Então, agradeço vocês que acompanharam aqui essa trilogia de vídeos e fica o convite para quem não assistiu os vídeos anteriores, assistir também, para entender um pouco melhor esse contexto desses eventos que estão acontecendo nesses próximos dias. É isso.